pouquinho pro lado, que não tá aparecendo. Vocês estão conseguindo ver aqui o texto? Agora dá pra ver tudo. Agora Certo. tá. Então, olha só. Prova do Colégio Militar de Fortaleza, 2013 2014. Vamos lá, vamos ler ao texto 1. O Enigma. Fui visitar meu amigo Sherlock Holmes na segunda manhã após o Natal, com a intenção de felicitá-lo pela data festiva. Encontrei-o recostado na poltrona, o cachimbo do lado direito e, ao alcance da mão, uma pilha de jornais amarrotados, evidentemente recém-consultados. Estávamos conversando quando a porta abriu-se violentamente e o comissário Peterson entrou correndo, as faces coradas e o rosto demonstrando que se achava atordoado com alguma surpresa. "O ganso, Sr. Holmes, o ganso!" exclamou ofegante. "O ganso, senhor! O que foi feito dele? Ressuscitou e voou pela janela da cozinha?" E Holmes virou-se no sofá para ver melhor o rosto do homem assustado. "Veja, senhor, veja o que a minha mulher achou no papo dele." Estendeu a mão, mostrando na palma uma bela pedra azul cintilante, mais ou menos do tamanho de um grão de feijão, mas com um brilho que cintilava como uma ponta elétrica na penumbra de sua mão meio fechada. Sherlock Holmes sentou-se, dando um assobio. "Ora, Peterson, mas isso é um tesouro muito valioso. Suponho que você sabe o que tem aí." "Um diamante, Sr. Holmes. Uma pedra preciosa. Ela corta o vidro como se fosse massa." "É mais que uma pedra preciosa. É a pedra. É a pedra." "Não é o carbúnculo azul da Condessa de Moncar?" perguntei. "Sim, Watson, precisamente. Devo conhecer o tamanho e a forma, visto que li as chamadas no The Times todos esses últimos dias. É absolutamente única, e seu valor pode ser apenas conjecturado. A recompensa oferecida de 1.000 libras não é sequer a 20ª parte do valor da pedra." 1.000 libras? Minha nossa! O comissário caiu na cadeira e olhou-nos estupefato. "Foi perdida, se não me engano, no Hotel Cosmopolitan", observei. "Justamente em 22 de dezembro, portanto, há 5 dias, John Warner, um encanador, portanto, desculpa, justamente, vou ler de novo esse último parágrafo. Em 22 de dezembro, portanto, há 5 dias, John Warner, um encanador, foi acusado de ter tirado uma pedra do porta-joias da Condessa de Moncar. E a evidência foi tão forte que o caso será levado a tribunal. Acho que guardei alguma coisa aqui", procurou entre seus jornais, olhando as datas. Até que, enfim, tirou um deles, analisou-o, dobrou um pouco e encontrou a tal notícia. Certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só. O enigma. Vocês já ouviram falar de Sherlock Holmes, né, gente? Certo. O enigma presente no texto 1, que justifica a participação do detetive Sherlock Holmes, e o título do fragmento é a descoberta de uma pedra preciosa no papo de um ganso, a ressurreição do ganso, o valor exato da joia da Condessa, a acusação de que o encanador tirou uma pedra do porta-joias da Condessa, o valor da recompensa oferecida, 1.000 libras. Então, olha só, o enigma. O título do fragmento é... Ó, tá vendo? O nome do título é O Enigma. Por que será que ele botou esse título, hein? E aí? A, B, C, D ou E? Pode responder aí que nós vamos fazer juntos. Lembra que hoje não tinha, sábado não teve prova. Vou dar 1 minuto. Então, de que fala o texto? Qual é
o ponto principal desse texto? Muito bem, Cauã. Quem pode me dizer qual é o ponto principal do texto? Ele disse do valor exato da joia? Fala, Eduardo. Ele falou do valor exato? Não. Tá. Não, Não. muito bem. Então, olha só. Ele falou aqui, ó. O ganso, senhor Holmes, o ganso, exclamou. O ganso, senhor, o que foi feito dele? Ressuscitou? Veja, senhor, veja o que minha mulher achou no papo. Estendeu a mão, mostrando uma palma, uma bela pedra azul cintilante, mais ou menos do tamanho de um grão de feijão. Então, gente, esse texto vai falar de qual o assunto principal? A pedra encontrada no papo do ganso. Muito bem, Eduardo. Então, é aqui, ó. Por que chama enigma? É porque eles querem descobrir, né? Muito bem, Eduardo. Primeira questão, letra A. A descoberta de uma pedra preciosa no papo de um ganso. Beleza? Professora, então, eu não respondi porque eu tava com medo de estar errado, mas eu achava que era a letra A, eu só tava com medo de responder. Eu tava Não indo tem por nenhum eliminação. problema. Ó. Nós já estamos juntos desde o começo do ano. Não se preocupem, né? A hora de errar é aqui. Então, não precisa ficar com medo de errar, tá? A gente tem que ter medo de errar é na hora lá, tá bom? Mas não aqui com a professora. Segunda, no trecho, ao alcance da mão, uma pilha de jornais amarrotados, evidentemente recém-consultados. Os termos destacados sugerem que Sherlock Holmes é um detetive, certo? Então, olha, ele quer saber dos termos que estão em negrito aqui, certo? Os termos sugerem que Sherlock Holmes, os jornais estavam amarrotados. Então, amarrotados tem a ver com gentil, recém-consultados tem a ver com bem informado, descuidado e bem informado, bom amigo, e descuidado, bom amigo, e organizado, preguiçoso e bom amigo. 1 minuto. Eu acho que é a letra B. Quem mais? Também acho letra B. Muito bem, ó. Se o jornal B. estava amarrotado, então ele não é muito organizado, né? Então ele é meio baguncento. Então a gente pode colocar aqui descuidado, certo? Bagunçado. E se eles estavam recém-consultados, ele é curioso, né? Sherlock Holmes é curioso. Se ele é curioso, ele vai ser descuidado? Ele vai ser o quê? Ele está lendo os jornais, porque ele quer saber das notícias, né? Então, ele está informado. Muito bem, de novo, letra B. Terceira questão. A frase destacada no trecho, fui visitar meu amigo Sherlock Holmes na segunda manhã após o Natal, com a intenção de felicitá-lo. Com a intenção de felicitá-lo. Então, qual é a função desse com a intenção? É adição de ideias, comparação, é uma consequência, a finalidade de um fato ou oposição? Fui visitar meu amigo com a intenção de felicitá-lo. E aí? Eu É acho que é a adição? É letra B de dado. comparação? Hã? Finalidade do fato enunciado. Letra Quem B. mais? Também, Quem mais? professora. Muito bem. Então, ó, fui visitar meu amigo com a intenção. Então, eu tinha um objetivo, não é?
Então, eu tinha um objetivo, então eu tinha uma finalidade. Qual era a finalidade da visita? Felicitá-lo pela data festiva. Eduardo, eu não ouvi você. O objetivo era qual? Felicitá-lo pela data festiva. Muito bem. O objetivo era felicitá-lo, né, pela data do Natal. Parabéns, meu amigo, bom Natal para você, ok? Quarta, quando Sherlock Holmes afirma é mais que uma pedra preciosa, é a pedra preciosa. Então, dá para entender o quê? Que ele possui familiaridade com a pedra? É a melhor de todas as pedras? É uma pedra que já foi citada antes. É uma pedra preciosa, como todas as outras, e tem o mesmo sentido em ambas as ocorrências. Então, ó, uma pedra e a pedra têm o mesmo sentido? Não. Um minuto vou dar para vocês. Vai lá. Eu acho que Eu acho que a letra B de bola. O amigo dele falou da pedra, né? E o eu Holmes acho que falou pode ser a assim, B. o amigo falou da pedra. E o Holmes falou assim, meu amigo, essa não é mais uma pedra, é a pedra. Quer ver? Vamos lá. Linha 16 aqui, ó. Professora, eu acho que vai ser a letra B de bola. Bora ver. É mais que uma pedra, é a pedra. Não é o carbúnculo da Moncar? Ó, ainda perguntou aqui. Sim, precisamente, respondeu o Watson, né? Não, o Sherlock Holmes respondeu. Ele falou assim, é a pedra, a pedra. Aí ele disse, mas não é a pedra preciosa da Condessa? Sim, essa mesmo. Devo conhecer o tamanho e a forma. Devo conhecer, olha o que o Holmes fala aqui, ó. Devo conhecer o tamanho e a forma, visto que li as chamadas no The Times todos esses últimos dias. Ela é absolutamente única. Então, gente, o que ele quer dizer com esse a pedra? É que ele possui familiaridade? É a melhor da pedra? É uma pedra. Não é a letra A. Qual é essa questão? Letra B de bola. B de Eu acho bola. que é a letra B. Falou no texto que é a melhor pedra de todas as pedras preciosas do mundo inteiro? Não. Falou isso? E a letra A, Não. porque ele disse que já Não conhecia a esqueçamos, pedra. a gente tem que ir, Então é a letra A. a Eu gente tem acho. que ir conforme está o texto, não é o que a gente está pensando que pode ser, tá? Então, ó, letra A, muito bem aí, quem falou depois, né? Cuidado com essas questões de pegadinha do colégio militar, tá? Não se esqueçam também dessa dica que a prof vai dar. Não é o que eu estou pensando que pode ser, é o que está escrito, tá? Sempre o que está escrito em primeiro lugar, tá bom? Então, ele falou aqui, ó, olha, não é a pedra da Condessa? Aí o Holmes fala, sim, é essa mesmo. Eu devo conhecer o tamanho e a forma. Eu vi as chamadas no The Times todos esses dias, ela é absolutamente única, é ela. Então, o que o Holmes está dizendo aqui nas linhas 18 e 19? Que ele o quê? Que ele o quê? Conhece a pedra. Muito bem, então bora lá. Quinta questão. Nos trechos seguintes, veja, senhor,
Veja o que minha mulher achou no papo dele. Ora, Peterson, mas isso é um tesouro valioso? Suponho que você sabe o que tem aí. As palavras destacadas, ó, tem duas aqui, né? As palavras destacadas indicam o quê, hein, gente? Os dois personagens se tratam com cerimônia? Peterson trata Holmes com familiaridade. Então, aqui, ó, essa fala aqui na linha 9 é de quem? De quem é essa fala aqui na linha 9? Holmes. Hã? Holmes. Veja, senhor. Veja o que minha mulher achou no papo dele. De quem está falando isso aqui? Peterson. Ora, Peterson, mas isso é um tesouro valioso? Quem está falando aqui? É o Holmes. Qual? Primeira linha ou segunda? Não, a primeira que tá falando com cerimônia, eu acho. Aqui é o Holmes, certo? Que é o detetive. Aham. E quem que está falando nessa primeira aqui? O Peterson. Muito bem, Lucas. O Peterson. Então, vamos lá. Os dois personagens, um falou senhor e o outro chamou você, certo? Os dois personagens se tratam com cerimônia? Peterson trata Holmes com familiaridade? Holmes trata Peterson com familiaridade? Os dois personagens se tratam com familiaridade ou Holmes trata Peterson com cerimônia? A, B, C, D ou E? 1 minuto. Eu acho que é a Pode ser C. C. Muito bem. Holmes trata Peterson com familiaridade. Ele chama Peterson de você, certo? E Peterson trata Holmes com o quê? Senhor. Com familiaridade? Cerimônia. Senhor! Repete a pergunta. Hã? Repete a pergunta. O Peterson trata Holmes com o quê? Com Com familiaridade? cerimônia. Com Cerimônia. cerimônia. Muito bem, Lucas. Cerimônia, gente. Ele, muito bem. Ele Ele chama... tá sendo indocado. Exatamente, ele chama Holmes de senhor, né? Sexta, Sherlock Holmes comenta em sua fala que a recompensa oferecida de 1.000 libras não é sequer a 20ª parte do valor da pedra. Sobre esse comentário, é verdadeiro afirmar que, olha só, hein, gente, linhas 19, não é isso? É. Então, olha só o que ele fala. A recompensa oferecida é 1.000 libras. Não é sequer a 20ª parte do valor da pedra. 20ª parte do valor da pedra. Não vale nem isso. Cadê? 1.000 libras, minha nossa. O comissário caiu na cadeira e olhou nos estupefatos. Foi perdida, se não me engano, no Hotel Cosmopolitan. Então, vamos lá, gente. Ó. 1.000 libras não é sequer a 20ª parte do valor da joia, certo? Questão aqui de matemática. Tá? Quem é bom de matemática aí? Uma outra representação numérica para estimar o valor. Então, olha, diante desse comentário que ele falou, que ela não é nem, né, a 20ª parte. Então, sobre esse comentário, é verdadeiro afirmar que, só um pouquinho, Ana. Uma outra representação numérica para estimar o valor da pedra é dizer que 1.000 libras não é sequer 1/20 do valor da pedra. O valor da pedra, Sim, eu o também valor acho da que é a letra pedra A. é em torno de 1.000 libras. O valor da pedra é 20.000 libras. Uma outra representação numérica para estimar o valor da pedra é dizer que 1.000 libras não é sequer a duocentésima, né? Duocentésima parte do valor da pedra.
O valor da pedra não ultrapassa 20 mil libras. E agora? Letra A. Qual? É letra A. Eu acho que é a letra A. Eu tenho certeza que é letra A. Ai. Uma outra Professora, a última questão foi a questão 8, né? Sim, A última questão que a gente fez. sim. Uma outra representação numérica para estimar o valor da pedra é dizer que 1000 libras não é sequer 1/20 do valor da pedra. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A prof é ruim de matemática. Então, eu vou colocar a questão que está marcada lá e depois eu quero que vocês peguem essa questão e passem para o professor Paulo César ou professor João, tá? Mas a alternativa aqui é a E, que está no gabarito. O valor da pedra não ultrapassa 20 mil libras. Eu achei também que era a letra A, mas eu me enganei. Certo? Então, olha só. A gente sabe que o valor da pedra não é 1000 libras. Olha, a letra A não é igual à letra C, gente? Tem uma forma, gente, se a gente não... Olha só, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar. Olha só. A letra A não é o mesmo valor da letra C? É. Concorda, Lucas Borges? Aham. Ó, dizer que 1000 libras não é sequer 1/20 do valor da pedra é a mesma coisa que falar que a pedra é 20 mil, não concorda? Sim. Então, caramba, eu pensei assim, né, gente? Ó, eu não sou professora de matemática. Eu pensei o seguinte: se a letra A é igual à letra C e as duas têm o valor de 20 mil e aqui 20 mil, certo? Mas, ô, Pro, na C Oi. ele tá falando com certeza que é 20 mil libras, só que na A tá falando que não é sequer um sobre 20. Tipo, tá falando que é um pouco maior. Verdade. Obrigada, Lucas. Então, olha só, eu já sei que a letra C não vai ser, certo? Vamos lá voltar na linha 19 e 20? Obrigada, Lucas. Muito bem pensado. Gente, eu estou achando ótimo, sabe por quê? Vocês estão melhorando nos raciocínios de vocês e eu estou ficando muito feliz com isso. Então, olha só. Cadê? Qual era a linha mesmo? Dia 20. 19 e 20, Linha né? 19. Tá, olha aqui, ó. A recompensa oferecida de 1000 libras não é sequer a 20ª parte do valor da pedra. 1000 libras? Minha nossa, o comissório caiu da cadeira. Então, olha só, gente. A gente vai pegar essa questão e a gente vai fazer com o professor Seráfico, o Albertão, o professor Paulo, beleza? Mas eu peguei o gabarito aqui, é a letra E, tá bom? Depois a gente pode fazer as contas certinho do valor dessa pedra, tá? Vamos lá. Vamos agora continuar aqui, ó. Roubo de joia no Hotel Cosmopolitan. Então, aqui continua a história que eles estão querendo incriminar o encanador, né? Então, bora lá. O encanador John Warner, 26 anos, é acusado de ter roubado no Hotel Cosmopolitan, em 22 do corrente, a joia preciosa conhecida como carbúnculo azul, do porta-joias da Condessa de Morcar. Cauã, presta atenção, vida. Presta atenção. O chefe de serviço do hotel, James Reeder, declarou que, no dia do roubo, conduziu Horner ao quarto de vestir da Condessa para soldar a segunda barra da grade da lareira, que estava solta. Olha só a confusão que o cara vai se meter lá. Permaneceu algum tempo com Horner, mas depois foi chamado e teve que ausentar-se. Quem se ausentou?
Vocês estão me acompanhando, gente, no raciocínio dos parágrafos? Apareçam para mim, por favor, Giulia, Lucas, Isadora, obrigada. Então, olha só, vou ler de novo o roubo da joia. Esse texto é legal, gente. Quando eu era criança, eu gostava de ler essas O histórias chefe? de Sherlock Holmes. Muito bem, Guilherme. James, né? O chefe, o tipo gerente do hotel. Então, vamos lá, eu vou ler de novo. O encanador John Horner. Oi, Isa. Boa noite. O encanador John Horner, de 26 anos, é acusado de ter roubado no hotel Cosmopolitan, em 22 do corrente, a joia preciosa conhecida como carbúnculo azul, do porta-joias da Condessa Morcar. O chefe do hotel, né, James Reader, declarou que, no dia do roubo, conduziu Horner ao quarto de vestir da Condessa para soldar a segunda barra da grade da lareira que estava solta. Permaneceu algum tempo com Horner, mas depois foi chamado e teve que ausentar-se. Ao voltar, notou que Horner tinha desaparecido, que a cômoda tinha sido forçada e que o cofrezinho de marroquim, no qual, como se soube mais tarde, a condessa costumava colocar as joias, estava vazio em cima da mesa. Ryder deu logo o alarme e Homer foi detido na mesma noite, porém a pedra não foi encontrada, nem com ele, nem em sua casa. Camareira da condessa Catarina Cusack, depois que ouviu um grito de pânico de Ryder, ao descobrir o roubo, e se precipitou para o quarto, onde encontrou as coisas como a última testemunha havia descrito. O inspetor Bradstreet, da divisão B, confirmou a detenção de Horner e resistiu furiosamente, e protestou sua inocência em altos brados. Como se comprovou que o detido já tinha sido condenado por roubo, o magistrado se recusou a julgar o caso sem investigação prévia, remetendo-o a um tribunal superior. Horner, que demonstrara emoção intensa durante o processo, desmaiou ao ouvir a decisão e teve que ser retirado da sala. Vamos lá, gente. Agora eu quero perguntar uma coisa. Aonde foi achada a pedra? Onde foi achada a pedra? Muito bem, Eduardo. Muito bem, garoto. No papo do ganso. Caramba! O ganso engoliu a pedra? Tá estranho, né? Vocês sabem que eu acho que eu já li esse livro e eu estou me lembrando aqui. Como que a pedra foi parar no papo do ganso? O texto 2 é uma notícia, certo? Ó, encanador, acusado, o hotel, data, né? Falou qual é a pedra. O texto 2 é uma notícia. Portanto, o objetivo principal desse gênero de texto, desse tipo de texto, é informar, narrar, anunciar, investigar ou relatar. A, B, C, D, E, 1 minuto. Eu acho que é a letra A. Quem mais? Eu acho que a letra A. Muito bem, Eduardo e Lucas. O objetivo do texto é informar. Estou informando, né? Ele deu várias coisas, né? Oitava. O primeiro parágrafo do texto 2 responde às perguntas próprias de um tipo de texto, que é um texto jornalístico, certo? Um texto jornalístico vai responder algumas perguntas, que são quem, o que, quando, onde, como e por quê. Então, vamos ao texto 1 e vamos ver se, o primeiro parágrafo, aliás, do texto 2, e vamos ver quais essas perguntas o primeiro parágrafo responde, certo? Então, olha só.
O encanador John Homer, de 26 anos, é acusado de ter roubado no Hotel Cosmopolitan, no dia 22 corrente, a joia preciosa, conhecida como carbúnculo azul, do porta-joias da Condessa Morcar. Então, aqui está um primeiro parágrafo de uma notícia jornalística que vai responder algumas questões. Primeira, tem quem? Eu acho que é a letra C. Porque, ó, Sim. quem falou no começo? O que já falou que ele roubou. Quando falou o dia e onde falou que era no hotel. Muito bem. E falou como? Não. E falou por quê? Não. E aqui, na letra A e B, né? Muito bem, Lucas Borges. A e B está incompleta. A letra C responde todo o parágrafo. A letra D e a letra E não falou como ele fez e nem o porquê, o motivo. Então, oitava questão, letra C. Muito bem aí, Lucas. Questão. Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Nona questão. Essa questão é difícil. Vamos lá? Vamos ver? Assinale a alternativa em que a função, eu quero saber a função, né, da frase. Lembra? Eu fui felicitá-lo. Então, eu fui visitar com a finalidade, né? Então, vamos lá. Ó, qual é a função das palavras em negrito aqui, da frase em negrito, tá? Para soldar a segunda barra da grade da lareira que estava solta. Então, esta função é com sentido de explicação, letra A. Ao voltar, notou que Homer tinha desaparecido. Ao voltar, tem função de consequência? C. Como se soube mais tarde, a condessa costumava colocar as joias. Como se soube mais tarde, tem função de tempo? Homer foi detido na mesma noite, porém, a pedra não foi encontrada. Porém, tem a função de conclusão? Como se comprovou que o detido já tinha sido condenado, o magistrado se recusou a julgar. Como, já que, visto que se comprovou que o detido já tinha sido condenado, tem função de causa? 1 minuto, A, B, C, D ou E. Vamos lá? Acho que é E. Eu também. Beleza, vamos ver os seus amigos. Quem mais acha que é o quê? Só o Lucas? Então vamos lá, ó. Letra Também, professora. Você também, Eduardo? Vamos lá, vamos pensar aqui. Ó. Ele foi, né, o encanador, certo? Foi lá no quarto para soldar a segunda barra da grande lareira que estava solta. Foi lá para soldar. Esse para tem função de explicação? Eu faltei a aula porque estou doente.
Esse porquê está explicando. Mas ele foi para soldar, tem função de explicação? Não. Não, muito bem, Lucas. Tem função, ó, ele foi lá para fazer alguma coisa. Então, tem a função de finalidade. Ele foi lá com um fim, com um objetivo. Então, não é a letra A. Beleza? Ao voltar, notou que Homer tinha desaparecido. Ao voltar, é consequência ou é tempo? Acho que tempo. Eu também acho. Eu acho Não que é é tempo, professora. Oi? Mas em falar em tempo, eu acho que agora é tempo. letra C ou é E. Eu acho que é uma das duas. Não, presta atenção, Lucas. Eu estou gostando de ver vocês. Ó, como se soube mais tarde, então eu posso colocar aqui no lugar conforme se soube, de acordo, né? Conforme se soube, é tempo? Não. Não, muito bem, Lucas. É uma frase que tem ideia de conformação, então ela é conformativa, ela não é tempo. Muito bem, estou gostando de ver. Homer foi detido na mesma noite, porém, a pedra não estava com ele. Esse porém é uma conclusão? Não, uma oposição. Uma oposição, muito bem. Então, é uma Adversidade. muito bem, é uma oposição. Oposição é contrário, é a mesma coisa que a adversidade. Como se comprovou que o detido já tinha sido condenado por roubo, então, olha, visto que, né? Visto que haja vista, o magistrado se recusou a julgar. É uma causa? Ele se recusou a julgar, é a consequência. Acho que Né? é. A causa é porque comprovou que já tinha sido condenado. Nona questão, letra E. Muito bem, Lucas Borges. Muito bem, Eduardo. Parabéns. Questão difícil. 10ª. A expressão a última testemunha na linha 25 refere-se a quem? Bora voltar lá na linha 25? Não dá para lembrar, né? Aqui, ó. Cadê? Não, mas não é desse texto, né, gente? É desse outro. Cadê? Tá aqui, ó. 25. A camareira da condessa, Catarina Cusack, depois que ouviu um grito de pânico de Ryder, ao descobrir o roubo, se precipitou para o quarto. Então, ó, a camareira da condessa Catarina Cusack, depois que ouviu um grito de pânico de Ryder, ao descobrir o roubo, se precipitou para o quarto, onde encontrou as coisas como a última testemunha havia descrito. Encontrou as coisas como a última testemunha havia descrito. Quem será essa última testemunha? Então, bora lá? Então, a expressão a última testemunha refere-se a quem? Catarina Cusack, John Horder, James Reader, o inspetor Bradstreet ou ao narrador? E agora? A Catarina. Catarina? Eu acho. Eu acho que é a letra C. Vamos voltar lá? Gente, não tenho certeza, vou voltar 1000 vezes. Então, olha só. A camareira, Catarina, ela depois que ouviu um grito de pânico de Ryder, ao descobrir o roubo, e se precipitou para o quarto, onde encontrou as coisas como a última testemunha havia descrito. Quem é essa última testemunha? É a Catarina? Não. O Ryder. Quem falou?
Eu, Lucas Borges. Lucas Borges. Cadê? Muito bem, James Ryder. James Ryder deu um grito, depois ela foi lá e viu tudo como a última testemunha havia descrito. Quem que deu um grito e que estava vendo as coisas lá? James Ryder. Muito bem. Eu estou gostando de ver, hein, Lucas Borges. Se fizer a prova assim, do jeito que está hoje, faltam 3 questões, certo? Para nós terminarmos. A revelação. Deixa eu só apagar aqui, né? Acho que a prof já deixou feita. De repente, um tumulto começou na banca de venda de gansos, onde havíamos saído. Falta pouco, tá, gente? Viramos-nos e vimos um homem de pé, enquanto Breckinridge, à porta de sua banca, ameaçava-o com os punhos fechados, dizendo que não sabia do paradeiro dos gansos já vendidos. Ó, gente, tem coisa nessa história. Como é que o cara está interessado, muito interessado no ganso que foi vendido? Vou ler de novo o primeiro parágrafo. De repente, um tumulto começou na banca de venda de gansos, de onde havíamos saído. Viramo-nos e vimos um homem de pé, enquanto Breckinridge, à porta de sua banca, ameaçava-o com os punhos fechados, dizendo que não sabia do paradeiro dos gansos que já foram vendidos. A passos largos, entre a multidão que ainda passeava no meio das bancas, meu companheiro logo alcançou um homenzinho e tocou-lhe no ombro. Desculpe-me, disse Holmes suavemente, mas não pude deixar de ouvir o que aquele vendedor disse agora mesmo. Penso que eu poderia ajudá-lo. Você? Mas quem é você? Como pode saber qualquer coisa a respeito do negócio? Meu nome é Sherlock Holmes. É meu dever saber o que os outros não sabem. Você está querendo descobrir o paradeiro de alguns gansos que foram vendidos por senhora Oakeshott para um vendedor chamado Breckinridge? Ah, não posso dizer ao senhor o quanto estou interessado por esse negócio. Sherlock Holmes chamou um carro que ia passando e disse: nesse caso é melhor discutir o assunto na minha casa. Agora diga-me, antes de mais nada, a quem tenho o prazer de ajudar? O homem hesitou um instante. Bem, meu nome é James Ryder. Gente, o que vocês estão entendendo aqui nesse terceiro? Que foi o James que roubou a Jane. Muito bem, Eduardo. Olha, parece que ele marcou tudo. Ele era o gerente do hotel, né? A Condessa estava lá. Ele botou a culpa em quem? No encanador. No encanador. Muito obrigada, Lucas. Ele tramou isso aí, tudo está tramado, está premeditado. Meu nome é James Ryder, então olha só, por que ele está procurando o ganso? Porque ele sabe o quê? Ele sabe que a joia está no papo do ganso. do Isso. ganso. Muito bem, Guilherme. Meu nome é James Ryder. Exatamente. O copeiro-chefe do Hotel Cosmopolitan tem a bondade de subir nesse carro e logo lhe direi tudo o que o senhor deseja saber. Eu acho também, estou desconfiada desse James Ryder. Pulou dentro do carro e em meia hora estávamos na casa de Holmes, na Baker Street. Cá estamos, disse Holmes,
Agora, você quer saber o que aconteceu àqueles gansos? Ou melhor, a um determinado ganso? Não era todos, né, que o Ryder estava interessado. Uma ave branca com uma listra preta no rabo? Ah, senhor, exclamou, pode me dizer onde ela foi parar? Veio parar aqui. Aqui, sim. Era uma ave maravilhosa. Não me admiro que você tivesse tanto interesse nela, pois que ela pôs um ovo depois de morta. O ovo mais bonito, brilhante e azul que jamais vi. Ele está aqui no meu cofre. Ó. Holmes o abriu e dali tirou o carbúnculo que brilhava como uma estrela. Ryder ficou com um olhar fixo, desnorteado, sem saber se deveria reclamá-la ou não reconhecê-la. Então, assim, gente, olha só. O Holmes está mostrando a pedra preciosa que estava no papo do ganso, certo? E o Ryder está lá, olhando. Ele vai dizer que ele conhece? Ou ele vai falar, oh, que sorte que você teve, meu amigo, que esse ganso botou essa pedra preciosa. O que vocês acham? Se fosse vocês no lugar do Ryder, o que vocês fariam? Agora de pergunta. Então, bora lá. E Ryder ficou desnorteado, não sabia se reclamava a pedra, falava, oh, cara, devolve essa pedra da Condessa. Ou se ele fingia que não conhecia a pedra. Acabou-se a farsa, Ryder. Tenho todos os elos na minha mão e todas as provas que posso precisar. E por isso não há muita coisa a mais que você possa me contar. Contudo, é bom que você me dê logo esse pouco, para que eu possa completar esse caso. Você sabia, Ryder, dessa pedra azul da Condessa de Morcar? Foi Catarine Kozak que me falou dela, disse ele, numa voz estridente. Quem era Catarine Kozak mesmo, gente? Quem era Catarine Kozak? Hã? Catarine, camareira. O que é camareira? Hã? O que é camareira, vocês sabem? É alguma coisa com cama, né? É a pessoa que arruma, né, o quarto da... Falar. Muito bem, obrigada, Lucas. Gente, cadê a participação de vocês? Ai, professora, aqui quando eu ia falar, a senhora falou. Foi a camareira que falou para mim que tinha uma pedra muito linda lá. Ah, sim, a aia da Condessa. A camareira é que arruma o quarto, arruma as roupas, arruma a maquiagem, arruma essas coisas, né? Ah, sim, a aia da Condessa. Bem, a tentação de ficar com riquezas facilmente obtidas. Mas não foi escrupuloso o seu modo de obtê-la. Você sabia que esse moço, o Horner, o encanador, tinha algum histórico delituoso e que, portanto, a suspeita cairia mais facilmente sobre ele? Foi o que você fez, né? Você e sua aliada Kozak arranjaram um trabalhinho nos aposentos de Madame e conseguiram que ele fosse chamado e ficasse sozinho lá. Depois, quando ele já havia ido embora, você forçou o porta-joias, deu um alarme e mandou prender o pobre homem. Você, então... Ryder jogou-se no tapete e agarrou os joelhos de meu companheiro. Pelo amor de Deus, tenha piedade de mim, gritou ele. Pense no meu pobre pai, em minha mãe, quebraria o coração de ambos. Jamais cometi qualquer desvio antes. E não o farei de novo, juro sobre a Bíblia. Ah, não me deixe aparecer no tribunal, pelo amor de Cristo, não. Beleza, vamos lá. Vocês gostaram desses textos? Eu acho engraçado.
Eu lia, quando eu era criança, eu lia isso, eu estou me lembrando dessa história. Sobre o texto 3, é correto afirmar que Ryder não agiu sozinho, possuía uma cúmplice. Ryder ficou surpreso com o ovo posto pelo ganso. Fica evidente no desfecho da narrativa que Holmes terá piedade de Ryder. Ryder tinha um passado delituoso. Holmes não percebeu a intenção de Ryder de fingir não reconhecer o carbúnculo retirado do cofre. 11ª letra. Eu acho que ele não agiu sozinho. Eduardo, tá ruim o seu som. Você quer digitar a letra que você marcaria? Mais alguém? Ninguém tá querendo fazer? Essa questão ela não é difícil. Professora, eu acho assim, na minha opinião, Eu acho que é a A. E a Isa? Giulia, Guilherme Piroli. calma, Quem calma, professora, 2 respondeu? segundos. 2 Eu segundos. Quem respondi no respondeu? chat, Cauã, professora. Eduardo e Lucas. Ana Beatriz, olha só. O Raider ficou surpreso com o ovo posto? Não. Não, ele já conhecia a pedra. Ele não ficou surpreso. Ele falou assim, puta merda, cara, olha onde foi parar essa pedra. B. Fica evidente que Holmes vai ter piedade dele? Está escrito isso lá? Holmes não vai levá-lo Não. para a polícia. Está escrito isso lá? Não. Não. Não está evidente nada. Ele só pede para que não leve ele para o tribunal, mas não falou se ele levou ou não. Exatamente. Obrigada, Ana. Ryder, ele tinha um passado delituoso? Sim ou não? Acho que não. Não, falou lá, né? Ó. Cadê? Aqui no final, ó. Jamais cometi qualquer desvio antes. Então, antes desse desvio que ele está cometendo agora, ele não tinha um passado delituoso. Quem tinha um passado delituoso era quem? O encanador. Holmes não percebeu a intenção de Ryder de fingir não reconhecer o carbúnculo retirado do cofre. Holmes não percebeu? Ryder agiu sozinho ou ele tinha cúmplice? Não, ele tinha cúmplice. Ele tinha cúmplice. Muito bem, Guilherme. Muito bem, galera aí, ó, 11ª letra A. Tô gostando de ver. A passos largos sobre a multidão que ainda passeava no meio das bancas. A expressão destacada a passos largos indica que Sherlock Holmes andava apressado, calmo, com segurança, com timidez ou com altivez. 1 minuto. Eu acho que a letra A. Ah, de novo, professora. Muito De novo bem. não, né? Ah. Muito bem, galera. Ele estava apressado, a passos largos entre a multidão, quer dizer que ele estava com muita pressa. Muito bem. 13ª e última questão. Pulou dentro do carro e em meia hora estávamos na casa de Holmes, na Baker Street. Podemos afirmar que na casa de Holmes estavam. Vamos lá na linha 19? Eu não lembro mais. Aqui, ó. Meu nome é James Ryder. Exatamente, o copeiro-chefe do Hotel Cosmopolitan. Tenha a bondade de subir nesse carro e logo lhe direi tudo o que o senhor deseja saber. Então, olha só, né? Tenha a bondade de subir nesse carro e logo lhe direi tudo o que o senhor deseja saber, né? Sherlock Holmes chamou o carro, que ia passando e disse:
Nesse caso, é melhor discutir o assunto na minha casa. A quem tenho o prazer de ajudar? James Hyder. Então, gente, certo. Então, vamos lá. Pulou dentro do carro e em meia hora estávamos na casa de Holmes. Podemos afirmar que na casa de Holmes estavam quem? Quem estava na casa de Holmes? Não é no carro, hein? Olha a pegadinha. É na casa. Estou em dúvida, não sei o que eu faço. Volto mais Volta uma no vez. texto. Exatamente. Então, olha só. De repente, a confusão começou na banca dos gansos. A passos largos, linha 4, entre a multidão que ainda passeava, meu companheiro logo alcançou o homenzinho e tocou-lhe no ombro. Quem é o companheiro que estava com Holmes, hein? Ó, meu companheiro tocou no ombro do homenzinho. O homenzinho, quem que é? Desculpe-me, disse Holmes suavemente, mas não pude deixar de ouvir o que aquele vendedor disse agora mesmo. Mas quem é você? Como pode saber qualquer coisa a respeito do negócio? Meu nome é Sherlock Holmes. Quem estava junto com Sherlock Holmes? Bora lá. A pergunta tá difícil, hein? Quem estava na casa, né? Não era no carro. Na casa. É Holmes, Watson e Hyder? O narrador, Watson, Holmes e Hyder. Holmes e Watson, Holmes e Hyder. O narrador, Watson e Holmes. Gente, o narrador, ele participa? Não. Não. Muito bem, Guilherme. Não. Então, o Então, que que eu já posso fazer? eliminar ele. Eliminar Eliminar B B e e a a E. E. Isso. Então, olha só. Quem estava na casa, não no carro? Quem estava no carro? Para eu eliminar, entende? O que que eu estou pensando? Quem estava no carro, eu elimino, para ficar menos ainda. Quem estava no carro? Eduardo tá com Professora, nesse sono. caso, se a questão que a gente eliminar já vai aparecer a resposta certa. Porque, ou não vai? Vai. Porque, Quem estava professora, no carro eram duas pessoas. sim, Entra aí no carro. Mas quem estava na casa, o Holmes andava sozinho ou ele tinha um companheiro? deixa o companheiro. Muito bem, garota. Quem entrou no carro junto com Holmes? O hoteleiro. Isso, é o Ryder, né? Eu acho que é assim, é com R. Então, quem Ai, estava no carro era o Holmes e o Ryder, certo? uhum. Ah, não Mas tava quem lembrando de estava nome. na casa? O C, o Watson. Muito bem, garota. O Watson e o Holmes, né? Muito bem, letra C. Essa questão, ela é de inferir, porque não está escrito no texto, entende? Mas eu tenho que pensar, ó. O Ryder estava no carro. Então, esse aqui não entra. Quem estava na casa, deu para entender por que que eu queria separar quem estava no carro e na casa? Muito bem, Uhum. Isadora. Quem estava na casa, né? Era o Watson, certo? E aí eles foram buscar o Ryder. Então, 13ª, letra C. Maravilha. Deixa eu fechar aqui agora a gravação.